Boa noite! Primeira live de 2022, com muito orgulho estamos voltando. Na verdade a gente nem parou, né? Paramos aqui uns 4, 5 dias só. Mas muito bom ter live com vocês, eu adoro vir conversar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões aí da gente querer fazer uma dieta, querer seguir um plano alimentar e muitas vezes não conseguir. E o que isso sabota, né? O porquê a gente acaba se sabotando muitas vezes. Então, vamos entrando aí. Gente, pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Laís Sarajoto, eu sou nutricionista. E aqui no meu Instagram eu discuto muito a questão de você conseguir, né, desenvolver algumas estratégias para conseguir ter mais disposição, para conseguir emagrecer, para se livrar de dores como dor de cabeça, dores gástricas, intestino que não funciona. Então, sobre tudo isso que a gente conversa aqui no meu Instagram. E a live de hoje, então, é a questão da constância com relação ao plano alimentar. Então, Laís, eu fui em você, ou eu até procurei outra nutricionista, mas eu não consigo seguir. Eu começo, a primeira semana vai belezinha, os primeiros 3 dias, ó, sucesso. Chega na quarto dia ou na semana seguinte, eu me saboto toda e aí eu viro e falo, já comi errado mesmo. Aí quando vê foi a semana inteira errada. Não é assim que funciona, gente? Então eu quero que a gente comece a desmistificar um pouco isso. E hoje eu te trazer algumas maneiras, algumas ferramentas para que você consiga usar o plano alimentar a seu favor. Porque ele nada mais é do que uma estratégia para você conseguir seguir. Então eu vou te dar algumas dicas hoje para isso ficar mais fácil, para isso ficar mais leve. Porque se não for algo leve, você não mantém a longo prazo. E é esse o grande ponto, né? O que eu ouço direto é: ai, meu Deus do céu, seguir uma dieta, uma alimentação saudável é muito difícil, porque eu não quero passar fome, porque eu não quero sofrer. Gente, desde quando tem que ser assim? Não tem que ser assim, a gente não tem que sofrer pra fazer dieta. A gente não tem que achar que é algo muito difícil, né? Tem até aquela frase, eu acho que eu já ouvi, que é: o ser humano que é capaz de fazer dieta é capaz de qualquer coisa. Né? Não é pra ser assim. A ideia aqui de a gente seguir um plano alimentar é pra ser algo leve, pra ser algo gostoso, pra ser algo prazeroso. E aí você realmente usar aquela frase de hoje eu mereço, mas não pra você ir comer um alimento gordo que seja, mas hoje eu mereço me cuidar. Hoje eu mereço fazer algo bom pra mim. Hoje eu mereço comer um alimento importante pra minha saúde, pro meu corpo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O porquê muitas vezes a gente usa o nosso cérebro irracional para fazer algumas escolhas. E aí você pode me perguntar: nossa, eu conheço umas pessoas que elas fazem plano alimentar e elas conseguem tão tranquilo. Por que eu não consigo? Por que pra mim é tão difícil? E, gente, isso acontece porque essas pessoas que conseguem seguir um plano de uma forma mais leve, de uma forma que ela não consegue, você vê que ela não tá sofrendo para fazer isso, ela tá usando o cérebro racional. Eu falo muito sobre isso porque a gente vai ter 3 tipos de cérebro. E a pessoa que ela não tem dificuldade para seguir um plano, que ela faz fácil, que ela vai lá e ela consegue seguir sem dificuldade nenhuma, ela tá usando o cérebro racional para dominar as ações dela. Então ela usa o cérebro onde ela consegue pensar. Então, por exemplo, eu não vou comer esse alimento porque eu quero entrar numa roupa X. Eu tenho um evento daqui tanto tempo, então eu vou fazer certinho o meu plano. Eu melhorei muito minha dor de cabeça quando eu comecei a seguir uma dieta, né? Ou mudar meus hábitos. Então eu não quero voltar para os hábitos antigos, porque eu não quero voltar a sentir dor. Então, essa pessoa que ela foca nesses pontos é a pessoa que ela usa o cérebro racional. E é por isso que eu friso tanto para vocês, que pra gente chegar num objetivo final, que seja um emagrecimento, por exemplo, porque muitas vezes a gente usa um plano radical para emagrecer, é muito importante que você olhe seus sinais e sintomas, que você aprenda a ouvir seu corpo, a você entender quando tem dor de cabeça, se é por algum alimento que você consome, quando o intestino para de funcionar, o porquê o seu sono não tá bom. Porque esses sinais que o corpo dá são importantíssimos para te direcionar.
E são eles que vão ser o start do tipo assim, putz, tô lá seguindo certinho o plano. Um dia que eu saí do plano, eu tive dor de cabeça. Aí tá vendo? Eu preciso voltar pro dieta, eu preciso voltar pro meu plano. E aí é algo que você faz porque você quer. Não é a Laís mandando você voltar pro seu plano. Não é o seu marido de olho em você, te julgando porque você saiu do plano. Não. É você que vira e fala, putz, eu saí ontem, então eu tenho que voltar amanhã. E você quer isso. Entende a diferença de você usar um cérebro racional e um cérebro irracional? Porque quando a gente usa o cérebro das emoções, o que a gente faz normalmente? Ah, eu como por prazer. Ah, eu como porque eu tô triste. Ah, porque eu tô feliz. Ah, é só hoje a pizza. Ah, eu tô cansada, tô estressada, vou comer. A gente sempre associa a alimentação a alguma emoção. E é por isso que você não consegue dar constância nisso. Você faz um mês ou até menos, né? 5 dias que seja. Dia seguinte você para. Semana seguinte você para. Porque você não viu sentido em querer continuar. Você focou apenas em algo isolado, no emagrecimento em si. Só que, para você emagrecer, tem todos esses outros pilares que são importantes. Tem até uma frase que eu vi aqui, que eu até coloquei para poder falar para vocês, que é assim: você não precisa emagrecer para ser saudável, mas tem que ser saudável para conseguir emagrecer. Então é esse o ponto, sabe? Quando você entende isso, eu vou dar várias dicas hoje, mas uma das primeiras dicas é essa. Você entender que o porquê fulano consegue seguir dieta e eu não. Ele consegue porque ele tá focando em outros pontos. Ele tá focando na questão de sinais e sintomas. Então ele tá focando em melhoras de qualidade de vida. E aí, se ele saiu um dia, ele fala, putz, amanhã eu tenho que voltar. Então é algo que ele faz de uma forma que ele não fica se punindo, do tipo, ai, tá vendo, eu saí da dieta, não era pra eu ter saído, ai meu Deus, eu não dou conta de nada. Não, eu saí hoje, amanhã eu retomo. E tá tudo bem. Então esse é o primeiro ponto. Para você conseguir ativar o seu cérebro racional, para conseguir fazer essas escolhas alimentares, né, no sentido de, saí hoje, vou ter que voltar amanhã, ou mesmo, né, seguir o mais certo possível, por mais tempo possível, o primeiro ponto é esse. Aprenda a analisar o que o seu corpo está querendo te dizer. Aprenda a ter a ver um prazer em algo a longo prazo. Quem usa o cérebro emocional para fazer as escolhas alimentares tá sempre pensando com relação a algo a curto prazo, a um prazer momentâneo, né? No prazer de comer um chocolate, de comer um prato de pizza, de comer um lanche, enfim. É naquele prazer de agora. Eu vou comer aquilo e dane-se. Só que, ao mesmo tempo que te dá um prazer absurdo, você termina de comer, te bate arrependimento. Não é assim que funciona? Aí você fica, eu não devia ter comido, meu Deus, por que eu comi, não era pra eu ter comido. Aí você fica a semana inteira remoendo aquilo. Ou pior, né? Você acaba falando, já comi errado mesmo? Vou comer o resto da semana errado. Só que quando você usa o cérebro racional pra fazer essas escolhas, você tem prazer a longo prazo. Então você fala, eu vou querer seguir isso a longo prazo porque eu quero entrar numa roupa, eu quero me sentir bem com relação aos meus sintomas, eu não quero mais ter dor de cabeça, eu não quero mais ter dores gástricas, eu não quero mais ter estufamento. E aí o seu prazer tá no a longo prazo, tá no como você comer hoje e amanhã não ter dor. E amanhã se sentir bem, amanhã se acordar sem inchaço. Não naquele prazer momentâneo de, eu vou comer aquilo e dane-se, depois eu resolvo. Dane-se, depois eu vou lá e tomo um Eno. Gente, o que eu já peguei de pessoal que me procura porque quer melhorar a alimentação, quer emagrecer e, assim, se empanturra de comer e logo em seguida vai tomar Eno. Gente, pelo amor de Deus! Olha isso, vê se é uma boa estratégia. Que absurdo! Entendem?
Então, essa primeira dica é super importante. Você parar pra pensar em quais são os prazeres que você tem a longo prazo do que o prazer a curto prazo. Porque o prazer a curto prazo foi o que eu falei. Vai te dar um prazer pra agora, na hora que você tá comendo, mas assim que você termina de comer, esse prazer cai. Faz sentido, gente? Dúvidas até aqui, por enquanto? Ó, Raquel, eu tentei por muito tempo dieta para perder peso, mas quando mudei minha alimentação pela qualidade de vida e por não ter mais sintomas, foi 1000 vezes melhor e sem cobrança. É exatamente esse o ponto. Quanto mais você fica focada no eu tenho que emagrecer rápido, eu tenho que emagrecer rápido, eu tenho que entrar naquele vestido, eu tenho que emagrecer rápido, quanto mais você foca nisso, mais distante você fica do seu objetivo. Por quê? Você fica mais ansiosa, então você vai acabar comendo por ansiedade. Você fica mais estressada, por quê? Você quer cortar carboidrato. Então para eu emagrecer eu tenho que cortar carboidrato, vou fazer a dieta da uva, do sol, da sopa. Você vai manter isso a longo prazo? É óbvio que não. E quando você corta carboidrato, é muito comum a piorar a sua ansiedade. Aí você fica mais irritado, mais estressado. Como é que você segue um plano? Na semana seguinte você quer matar um. E aí você vai querer comer o que você vê pela frente. Então, outra estratégia é, não faça cardápio radical. Para de querer achar que porque você engordou no final do ano, agora, dia 4 de janeiro, você tem que fazer um plano radical que você não coma nada, que você viva de folha. Você não vai manter isso a longo prazo. E a hora que você voltar a comer, você volta a comer compulsivamente. Eu falei isso ontem para minhas alunas do meu curso. Eu mandei um áudio para elas, né, de boas-vindas do ano de 2022, enfim. E no meu curso tem várias estratégias com relação ao plano alimentar, né? Então a gente fala sobre jejum intermitente, sobre diminuir alimentos inflamatórios, sobre cetogênica. E o plano cetogênico qual é? É o que a gente corta todo o carboidrato. E aí, o que seria muito comum? A pessoa chegou lá, engordou 3 quilos no final do ano, janeirão, vou pegar um plano cetogênico e eu vou começar a fazer ele. Só que, gente, num plano cetogênico, quando a gente corta todo o carboidrato, que é mais a base de um plano mediterrâneo, né? Que é mais com gorduras boas, como azeite, proteínas boas, como de peixe, carnes magras, legumes. Então, esse plano é uma ótima estratégia. Só que depois de que você já veio com outros planos associados. Porque senão você vai de um extremo ao outro. Como que você mantém isso? Seu corpo não dá conta. Então eu falei sobre isso ontem lá no grupo das alunas, que eu falei, gente, ó, quem extrapolou no final do ano e ganhou um pouquinho de peso, não tem problema. Mas vamos começar do começo. Não queiram pegar o plano cetogênico e começar a fazer ele agora. Porque vocês vão se frustrar, vão desanimar e vão parar no meio do caminho. Então não faça um plano radical de uma hora para outra. Não é que deu na telha, o ano começou, a minha meta é emagrecer, eu vou cortar tudo e eu vou fazer um plano radical. Não façam isso. Senão é a hora que realmente você não vai conseguir seguir constante, não vai ser algo constante. Você faz 2 semanas que seja e depois você para. Me conta aí, alguém já fez um plano radical assim e passou por isso? Quero saber. Do tipo, eu começo a fazer e aí eu paro no meio do caminho. Então, é muito importante que você foque nessa questão de sintomas, do seu bem-estar, da qualidade de vida. Porque aí, gente, o emagrecimento é só uma consequência. Eu falo que ela é a cerejinha do bolo. Depois que todo esse resto você olhou. Porque quanto mais você fica focado só no emagrecer, mais distante desse objetivo você fica. Então, para ter constância, realmente é usar algumas estratégias, óbvio, mas é você tentar entender que o primeiro ponto é isso, é você começar a pôr num papel, tá, o que está me incomodando? É minha dor de cabeça? É o meu intestino? É o meu sono? É a minha compulsão noturna, que seja? É a minha compulsão no dia a dia? E aí você focar em melhorar esses pontos. Porque é isso que vai fazer você ter constância. Do tipo, se eu tô errando, se eu comi algo errado hoje, voltou um sintoma. Eu não quero voltar a sentir isso. Então eu tenho que voltar pro plano.
Uma aluna minha, ela fez o curso, e aí ela me contando que ela falou assim, Laís, eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Porque o primeiro plano, qual que é, né? A primeira estratégia que eu uso no curso é o quê? É a pessoa aí diminuindo o consumo de alimentos inflamatórios, falando assim, Laís, eu nunca... Que eu acho que tinha caído, né? Me manda aí joinha pra saber se voltou. Posso continuar? Beleza, então vou continuar. Então, assim, eu lembro muito dela me falando. Ela falou assim pra mim, Laís, eu nunca imaginei que eu ia te falar isso. E eu não vejo a hora de voltar pra dieta na segunda-feira. Eu não vejo a hora que chegue segunda-feira. E ó que ela tava num plano que ela podia comer de tudo. Ela tinha só que diminuir a quantidade. Então ela falou, eu não vejo a hora de voltar pra esse momento. Mas eu não vejo a hora por quê? Porque no final de semana, quando eu dou umas saidinhas, a minha barriga estufa, o meu intestino para de funcionar, eu fico inchada. Então, olha que legal, ela virou e falou, eu não vejo a hora de voltar para a minha estratégia. Então é isso que é importante, é você entrar nesse processo de você se observar, entender um pouco melhor seu corpo, para quando você chegar nesse ponto, você falar, eu não vejo a hora de voltar para minha dieta. Eu tava assim, né, no final do ano aconteceu isso comigo. Eu saí muito da minha alimentação no Natal, no Ano Novo, então assim, eu comi muito doce, coisas que eu não faço normalmente. Gente, eu não via a hora de voltar pra minha rotina alimentar. Eu não via a hora. Mas por quê? Minha barriga estufou, meu intestino piorou. Então, tudo isso que eu começo a observar, eu falo, nossa, tá vendo? Ó, é minha alimentação. E aí você começa a querer voltar pra sua alimentação, né, pro seu plano. Então, você consegue manter uma rotina alimentar, uma estratégia, quando você foca nesses pilares. Outro ponto. Ah, eu vou começar agora a fazer dieta, o ano virou, 2022 tá aí, mas eu vou começar a fazer um plano e eu vou começar a comer as coisas que eu sei que são saudáveis e eu não gosto. Aí você odeia salada e põe salada. Aí você odeia fruta e se empanturra de fruta. Aí você odeia brócolis e come brócolis todos os dias. Como que você mantém isso a longo prazo? É óbvio que vai chegar no final da semana, você vai querer pedir uma pizza. Mas porque você não vê prazer. Então o ponto não é assim, nossa, mas Laís, eu não gosto de nenhuma verdura, nenhuma fruta, nenhum legumes. Gente, alguma coisa você vai ter que usar de estratégia. Ah, então eu vou pegar uma batata doce, que eu não curto muito, vou pôr ela em lâminas e vou colocar na air fryer, que seja, pra virar tipo um chips de batata doce. Porque você vai ter que colocar de alguma forma, que é algo prático, pra você não perder muito tempo na cozinha, com certeza, mas que você veja prazer. Se você não vê prazer no que você tá fazendo, daqui 3 dias você para. E aí é o que eu falei pra vocês. É por isso que é muito importante você focar no prazer a longo prazo. Que é isso que quem consegue seguir uma alimentação saudável faz. E aí a pessoa pensa assim, tá, então... porque se a gente acorda de manhã, gente, quando a gente levanta, a gente tem... Eu falo que é tipo uma bateria, né? Então a gente tá com a bateria toda cheinha. Aí você vai trabalhar, já se estressa. Daí a bateria já desceu um pouquinho. Ao longo do seu dia, você vai passando por situações que você vai abaixando a bateria, né? Da sua disposição, da sua energia, enfim. E se ao longo disso, você tem que se alimentar com alimentos que você não gosta, como que você vai fazer isso a longo prazo? Então, Laís, eu não gosto de legumes, que seja. Ah, mas então eu vou pegar uma cenoura, vou fazer ela um pouco refogada, vou colocar um alecrim que seja, vou colocar um orégano. Tem que usar de algumas estratégias para você ver prazer no que você está fazendo. Então não adianta falar, mas come abobrinha, porque abobrinha é muito importante você colocar no seu plano. Você não gosta de abobrinha?
Agora, pega uma abobrinha, coloca numa assadeira, põe uma fatia de queijo parmesão ou até mussarela de búfala, põe um tomatinho cereja e põe orégano. Põe pra assar. Gente, fica maravilhoso. E é abobrinha. Então, se você não pensar nisso, você não vai seguir. Se você não vai prazer no que você tá fazendo, você vai parar. Você vai se boicotar. Não tem jeito. Outro ponto importantíssimo que eu falo direto aqui. A nutrição moderna não conta caloria. Então, assim, chega. Eu, assim, pego gente direto que me fala, ai, mas o meu plano alimentar tem quantas calorias? Gente, a gente não conta caloria mais, tá? Eu falo isso direto. A nutrição moderna parou de usar calculadora e está usando garfo e faca. Então, porque é muito comum você pensar assim, nossa, mas a gente tem que contar a caloria para olhar a questão dos alimentos mais calóricos e tudo mais. Só que se você não olhar a qualidade, o que adianta? Então a gente tem que ver a qualidade do alimento. Um abacate, por exemplo, é hiper mega calórico, mas ele é muito saudável. Enquanto você ficar nessa dieta de, sei lá, né, tem aquela dieta dos pontos que o pessoal fala que ainda usa, né, de contar caloria. Enquanto você ficar nessa, você não vai ter qualidade na sua alimentação. Aí você faz ela por um tempo, é óbvio, mas você não aguenta, porque você tem que ficar contando caloria. Não dá. Então vamos parar de querer usar calculadora na hora da refeição. E aprender a usar garfo e faca. É fazer um plano com qualidade, não com quantidade. Outra ótima assim, estratégia quando a gente pensa aí em conseguir manter um plano. Gente, não tem em casa. Se você não consegue resistir a um doce, a uma pizza, não fica tendo essas ofertas em casa. Ou se tem, deixa num armário onde tem chave. Esconde a chave, sabe? Dificulta esse processo. Porque se você tá com uma compulsão alimentar, você não vai pensar pra fazer. Você vai lá e você vai comer. Ainda mais se estiver fácil. É só você levantar e ir pro armário. De novo? Não, né? Então tá. Não pausou a live, né, gente? Tá tão ruim a internet hoje, eu já tirei do... Tá no 4G agora, mas ela continua ruim. Tá de novo pausada, não? Não, né? Voltou, né? Então, dificultar isso mesmo, sabe? Deixar mesmo no... mais difícil pra você poder ver, sabe? Então, deixar no armário com cadeado, aí você esconder a chave, deixar a chave lá em cima, você tem que pegar um banco pra poder subir, pegar a chave, aí pegar a chave e abrir o armário. Só de você pensar em tudo isso, você fala, ai, não vou comer. Outra ótima estratégia, almoçou. Ai, Laís, depois do almoço eu tenho que ter aquele docinho, eu não consigo ficar sem. Vai escovar o dente. Ajuda muito, gente. A questão de você escovar o dente ajuda muito a você não ficar pensando num doce depois. Porque é assim, né? Você até pode escovar o dente agora no jantar, jantou, aí até você dormir você fica, tem doce na geladeira. Tem chocolate na geladeira. Nossa, tem aquele docinho que sobrou do Natal. E aí você fica pensando nisso. Agora, se você escovou o dente, por exemplo, você fala, ai não escovei o dente. Preguiça. Então, o que é importante? É você cada vez deixar essas tentações mais difíceis. Quanto mais fácil você deixar de ir lá na geladeira e abrir a geladeira, ir no armário, abrir o armário, deixar na cabeceira da cama, deixar no criado mudo. Quanto mais fácil fica, gente. Aí eu falo que é tortura com a gente mesma. Você sabe que tem um doce no seu criado mudo. Aí você vai deitar e fala, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Gente, pelo amor de Deus, pra que se torturar desse jeito? Tem que ter estratégia. Entende? Então, dificulta o processo. Dificulta. Isso ajuda muito a você conseguir manter. Tá fazendo sentido, gente?
Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Beleza, ótimo. Outro ponto importante que eu gosto muito de falar é quando você vai manter a responsabilidade, né? Vai manter o compromisso, na verdade a palavra é, com a dieta. Então, por exemplo, num lanche da tarde, a minha Nutri colocou pra mim pra eu comer, sei lá, uma banana com aveia. Mas aí, tô na minha casa, né? Tô de home office, então eu tô em casa com os meus filhos, enfim. Eu fiz um pão de queijo pra eles. Putz, eu não vou poder comer nenhum pão de queijo. Vou ter que comer a banana com aveia? Qual que é outra ótima estratégia? Assuma o compromisso com a sua dieta, com a sua alimentação. Tá, então meu compromisso é o quê? É a banana com aveia? Você vai lá e vai comer a banana com aveia. Depois, é óbvio que você pode comer um pão de queijo. Só que é muito melhor você, primeiro de tudo, assumir seu compromisso do tipo, tá, então meu compromisso era com a banana com aveia. E depois você ir lá e comer um pão de queijo do que você trocar e falar, então agora eu não vou comer a banana com aveia. E aí vai lá e come 5 pães de queijo. Então, não façam trocas. Tá, o meu compromisso com a minha dieta era o quê? Eu tenho que comer isso? Então eu vou comer isso e depois, caso eu queira consumir um pão de queijo com os meus filhos, não tem nenhum problema. Só que, primeiro, você vai sentir vai ativar dentro de você algum sentimento do tipo, putz, sou capaz. Eu consegui fazer isso pra mim. Eu consegui assumir o compromisso com a minha alimentação, com o que estava planejado. Então você já vai gerando sentimentos de, tô no caminho certo, do que você pegar e assim, trocar tudo, né? Então, tipo, então eu não vou comer a banana com aveia, mas eu vou colocar o pão de queijo, aí você já come, já fica triste, porque você sabe que você não seguiu o plano, não seguiu o que era previsto. E aí já gera sentimento de angústia, frustração, incapaz. O que você vai fazer? Mais ainda que você vai comer. Então isso é uma ótima estratégia. Então assim, não é que você não vai poder comer o pão de queijo, mas você vai comer muito menos. Você vai comer um pão de queijo, não vai comer 5. Então assumir o compromisso com a sua alimentação é outro ponto chave quando a gente pensa em conseguir manter constância, conseguir manter uma dieta. Porque é óbvio, né? A gente pode falar que para manter uma dieta tem que ter planejamento. Gente, é óbvio que tem, né? É óbvio que a gente tem que se planejar, deixar coisinhas na geladeira que seja, no freezer que seja, pra ser mais fácil da gente conseguir seguir. É óbvio. Mas tem situações que a gente não consegue, que sai do nosso controle. E aí, por isso, eu não posso fazer nada, por isso eu tenho que largar a mão da dieta, enfiar o pé na jaca e falar, tá vendo? Eu não consigo fazer. Não é pra mim. Eu não nasci pra seguir um plano. Todo mundo consegue, menos eu. É óbvio que não. Então, você usando todos esses tipos de artimanha, essas estratégias, fica muito mais leve de você conseguir seguir uma dieta. E aí é o que eu falei pra vocês, quanto mais leve fica, quanto mais você para de se punir, né, do tipo, saí, meu Deus, não era pra eu ter saído. Quanto mais você fica se punindo, mais você vai gerando sentimentos de angústia, frustração, e aí você não segue mesmo. Então para com isso, sabe? Começa o ano agora não querendo ser radical, não querendo cortar tudo. Começa por partes, né? Você não engordou de uma hora pra outra e não quer emagrecer de uma hora pra outra. É simples assim. Entende que vamos pensar, né? Eu sempre falo. Quando você entra num trabalho novo, seu chefe se te lota de coisa pra fazer, te põe todos os trabalhos assim, o que você tem que fazer no ano inteiro, você não consegue dar conta. É a mesma coisa no nosso corpo. Se do nada você despeja um monte de informação pra ele, um monte de coisa que ele tem que fazer, ele também não dá conta. Então, gente, vamos por partes. E aí usar todas as estratégias que eu falei pra vocês vai ajudar muito a você conseguir seguir algum plano, né? Seguir um plano a longo prazo. E sempre usar diferentes estratégias para o corpo realmente não se adaptar.
Eu vou falar muito disso na Semana do Bem-Estar, que por sinal a gente abriu as inscrições, é uma semana 100% online, 100% gratuita, que eu vou falar sobre isso, do como é que você consegue incluir no seu dia a dia diferentes estratégias, gente. Ai, tá ruim essa live, hein? Tá caindo toda hora. Mas voltou, né? Então, essa é a grande estratégia. É para você seguir algo a longo prazo, sempre mudar os planos, mudar as estratégias. Se você decide fazer uma a longo prazo por muito tempo, você não mantém isso, seu corpo não mantém isso. Então, quem não se inscreveu ainda na imersão, né, na Semana do Bem-Estar, aproveita. Porque lá eu vou dar inúmeras opções com relação a isso mesmo. De você colocar esses alimentos no seu dia a dia para o corpo não se adaptar. Porque é assim que você mantém algo a longo prazo. Porque senão, realmente, você faz uma semana, ou até um mês que seja, mês que vem você não aguenta mais, entendeu? Você fala, ai, quer saber, dane-se dieta, não aguento mais fazer isso. Então a gente tem sempre que mudar as estratégias, usar sempre o ciclo de estratégias diferentes. Tudo isso ajuda muito quando a gente pensa em você conseguir seguir um plano, gente. Porque se você não olhar todos esses pilares que eu falei aqui na live, você vai se frustrar. Vai ficar batendo cabeça e vai ser mais um ano aí que você não vai sair do lugar. Então, aproveitem a chance da gente começar o ano aí com o pé direito, entrar na Semana do Bem-Estar. Quem não se inscreveu, se inscreve. O link tá lá no perfil. Então, é um link que você clica e vai entrar direto no grupo do WhatsApp, que é lá no grupo que vai ter todas as informações. As aulas, né, vão ser gravadas e elas vão ser disponíveis só para quem tá no grupo. Não vai ser live dessa vez, igual a gente sempre fez. Então, é um outro tipo de evento. Mas eu vou adorar ajudar vocês, porque é isso, para manter um plano tem que ter diferentes estratégias. Então, tudo que eu falei com vocês hoje, isso vai ajudar muito, muito. Então, quem pegou a live toda aí com relação a dificultar, deixar coisas gordas próximas, com relação a você aprender a usar o cérebro racional para fazer escolhas, com relação a você não deixar a questão de cortar tudo, não tem que cortar tudo, tem que ter sim esse equilíbrio, de você ter um compromisso com a sua alimentação, com o plano, e depois você pode comer algo diferente, mas primeiro, o meu compromisso, qual é? É comer a banana com a aveia, então eu vou assumir esse compromisso, depois eu vejo o que eu faço. Combinado, gente? Alguma dúvida com relação à live? Com relação ao que a gente conversou, com relação a todos os pontos que eu fui mapeando com vocês. Tudo certo? Então, gente, muito obrigada de quem participou dessa live. Ela vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Então, quem não conseguir ver ela hoje à noite, só dá um pulinho no canal que ela vai ficar salva. E espero vocês na Semana do Bem-Estar, tá? Que a gente vai falar sobre tudo isso, mas bem mais a fundo, bem mais aprofundado. Eu vou colocar algumas estratégias com relação a alimentos em si, a combinação de alimentos. Então não percam, que tá bem legal. Beijo, gente! Até sexta-feira na nossa próxima live. Tchau, tchau!